vosso irmão em Cristo, evangelista Renato, de Teresina, Piauí. Quero trazer uma palavra de Deus ao vosso coração, que se encontra em Atos dos Apóstolos 9, versos 22, e assim vai dizer a palavra de Deus. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Glória a Deus, glórias, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, ouvinte da palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela vem nos relatar que este homem, por nome de Paulo, que antes tinha o nome de Saulo, ele era o perseguidor da igreja de Cristo Jesus, porque quando a igreja foi formada ali em Jerusalém, depois daquele grande avivamento, a Bíblia diz que houve sinais, houve muitas maravilhas, e por conta disso, este homem, por nome de Saulo, ele começou a perseguir a igreja do Senhor. A Bíblia diz para nós, enquanto os discípulos estavam ali sendo usados por Deus, fazendo sinais, fazendo muitas maravilhas, este homem se levantou e o intuito daquele homem era barrar a igreja de Cristo Jesus. Mas a igreja que o Senhor levanta, meus irmãos, ninguém pode parar. As portas que Deus abre, ninguém consegue fechar. E a Bíblia vem dizer para nós, por conta da dispersação de muitos dos discípulos, a Bíblia diz que Estevão foi um dos primeiros mártires ali em Jerusalém. Ele morreu por conta da palavra de Deus. Será que nós estamos, meus irmãos, preparados para morrermos pela palavra de Deus? Estevão, ele não negou, ele foi fiel à palavra de Deus até o último momento onde ele teve aquela visão maravilhosa. A Bíblia diz que os que foram dispersos, eles estavam pregando a palavra de Deus sem parar. Ou seja, através da perseguição, eles não pararam de ministrar a palavra de Deus. E eu já quero trazer algo para os nossos dias. Em nossos dias, quando há uma perseguição no ministério de um servo e de uma serva de Deus, a primeira atitude que ele toma é de querer parar, é de querer desistir. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, porque a perseguição ela vai vir. Mas entenda uma coisa, se nós padecermos com Cristo, nós reinaremos com Cristo na glória. Ou seja, nós teremos a vida eterna, a promessa da ressurreição em Cristo Jesus. A Bíblia diz que os que foram dispersos, eles estavam fazendo a obra de Deus, ganhando muitas almas, e dos que foram dispersos, alguns ficaram ali pelas partes de Damasco. E a Bíblia diz que Saulo, ele pediu uma carta ali aos anciões, ao sacerdote, para que desse uma autorização para ele, para que ele fosse ali a Damasco para prender os cristãos que ele se encontrava. Mas este homem, por nome de Saulo, um homem orgulhoso, um homem que perseguia a igreja de Cristo Jesus, ele não sabia que ele não estava perseguindo ao homem, aos servos de Deus, mas perseguindo a Cristo Jesus. E todo aquele que persegue a igreja do Senhor, que persegue os santos de Deus, ele está perseguindo ao Senhor. E coisa horrenda é a pessoa se rebelar contra os escolhidos de Deus. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui nesta live que a perseguição ministerial, ela tem ocorrido na tua vida e muitas das vezes você pensa em parar, você pensa em desistir. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, não é hora de parar. Levante a sua cabeça. Você foi chamado para ser vencedor. Muitos queriam estar no teu lugar, mas foi a ti, foi a você que o Senhor escolheu. Deixa caluniar, deixa falar. O que importa é que você está fazendo a vontade do Senhor. Porque enquanto você está pregando, enquanto você está fazendo a palavra de Deus,
o Senhor se responsabiliza. É o Senhor que toma de conta da tua vida. É o Senhor que cuida do teu ministério. É o Senhor que cuida da tua família. É o Senhor que dissipa todos os teus inimigos. E nenhum conseguirão ficar de pé diante de ti. Muitos vão olhar e dizer, é ele, é ela, sim, é você mesmo, porque o mérito não é meu, não é seu, mas o mérito é daquele que nos chamou, daquele que nos vocacionou para esta missão, porque chamado é uma coisa, escolhido é uma coisa totalmente diferente, porque quem é escolhido, ele pode preparar os lombos, porque vai ter perseguição, vai ter calúnia. Entenda que todas essas coisas, quando vier sobre a nossa vida, nós temos que entender, é porque o Senhor, Ele está conosco, Ele está na nossa vida, Ele está no nosso barco, e o nosso barco, de maneira alguma, ele vai naufragar. A Bíblia diz para nós, meus irmãos, que ali Saulo pegou ali os seus soldados, aqueles que estavam ali à sua disposição. Ele chega no próximo da cidade de Damasco. A Bíblia vem dizer para nós, meus irmãos, ele foi ao encontro dos discípulos, mas ele não sabendo que tinha alguém esperando ele ali, perto da cidade de Damasco. Ele foi de encontro aos discípulos, mas o Senhor foi ao encontro dele naquele momento, para poder abater a soberba, o orgulho daquele homem por nome de Saulo. E eu já quero trazer algo, irmãos, para os nossos dias. Em nossos dias tem muitos líderes, irmãos, que parecem jagunço, que quer mandar na ovelha de Cristo Jesus, que são arrogantes, são presunçosos, são orgulhosos, pessoas que se apoiam nos seus cargos para tentar pisar nos pequeninos, nos escolhidos do Senhor. Mas entenda, assim como chega o dia de Deus abater Saulo, Deus também vai abater a soberba desses também. Porque a Bíblia diz para nós em Tiago, o Senhor dá graça aos humildes, mas ele aborrece os soberbos, e os soberbos serão abatidos. Mas Deus, ele teve misericórdia deste homem por nome de Saulo, porque a Bíblia diz que durante o percurso, de repente apareceu uma luz subitamente, e ali Saulo, ele caiu por terra na mesma hora. Entenda, os teus perseguidores, eles vão cair por terra, irmãos, entenda, eles vão cair por terra, todos os teus perseguidores. A Bíblia diz que ele ficou cego naquele momento, ele procurava ali quem segurar nas mãos, irmão, e ouviu uma voz que falava com ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E a Bíblia diz que este homem, por nome de Saulo, este homem já não estava mais, irmãos, em cima de um poderio, em cima da arrogância, em cima do seu orgulho, porque a palavra dele agora já foi uma palavra suave. Quem é Senhor? Ele perguntou. E ali Jesus fala, sou eu, Jesus. A quem tu persegue, duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E a Bíblia diz para nós que Saulo, naquele momento, ele entendeu que a partir daquele momento ele não poderia mais fazer suas próprias vontades, porque ele nem chegava. Mas ele perguntou ao Senhor o que ele poderia fazer. E o Senhor disse para ele, vai para a cidade de Damasco, e lá lhe será dito o que você deve fazer. Ou seja, a partir daquele momento ele começou a ser conduzido pelos homens para a cidade de Damasco. Aquele homem orgulhoso, aquele homem prepotente agora estava sendo levado nos braços dos outros irmãos. E a Bíblia diz para nós que o Senhor também, ele falou com o servo dentro da cidade de Damasco. Porque quando Deus ele revela, irmãos, Deus ele confirma. O mesmo Espírito do Senhor que falou com Saulo, agora fala com o servo dentro da cidade de Damasco. Entenda, meus irmãos, um obreiro e a obreira de Deus, ele tem que ter uma vida de comunhão com o Senhor, tem que ter uma vida de oração, de jejum, de palavra e o principal, em vigilância, porque a qualquer momento o Senhor ele vai contar contigo e comigo, porque Deus ele não conta com qualquer um não, irmão. Tem que ser uma pessoa que venha ter comunhão com o Senhor. E a Bíblia diz naquele momento, meus irmãos, que o Senhor falou com Ananias e disse para Ananias, Ananias,
E Ananias, como tinha intimidade com o Senhor, ele falou, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E naquele momento, a Bíblia vem dizer para nós que o Senhor começou a dar umas instruções ali para Ananias. E disse, olha, Ananias, estou te enviando um homem por nome de Saulo, da cidade de Damasco. Mas, amados, quando o profeta Ananias, ele ouviu acerca de quem seria o enviado ali, para que ele viesse levar o recado de Deus e das instruções, na qualidade de profeta, ele temeu na base, irmãos. Veja, na mesma hora ele começou a indagar com o Senhor, dizendo, mas Senhor, veja, com os males esses homens têm feito aos teus servos em Jerusalém, têm prendido os teus filhos. Mas a Bíblia diz para nós que a palavra do Senhor, ela prevaleceu. O Senhor disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e mostrarei para ele como ele sofrerá pelo meu nome, e levará a minha palavra aos judeus, aos gentios e aos reis da terra. Entenda, meus amados e queridos irmãos, que o profeta, na mesma hora, ele indagou com o Senhor, praticamente dizendo, Senhor, ele não merece, ele fez isso, ele fez aquilo, Senhor, ele tem pisado nos teus servos. Entenda que no nosso dia não é diferente, irmãos. Quando uma pessoa vem do mundo, a pessoa tem uma vida, irmão, na criminalidade. Quando vem para a igreja, em vez de abraçar, irmão, a igreja começa, irmão, a ficar com medo, é a criticar, irmão. Em vez de abraçar aquela alma que está convertida, está arrependida, faz expulsar, irmão, da igreja do Senhor. Mas a Bíblia diz para nós que a palavra do Senhor prevaleceu sobre o seu servo, o profeta Ananias. E a Bíblia diz para nós, irmãos, porque Deus, ele não é o Deus de confusão. Muitos não acreditam que Deus, ele revela. Deus revela sim, irmãos. Deus revela nome de rua. Eu vou mostrar dentro da Bíblia que Deus revela o nome de rua e revela o nome da pessoa. Porque a Bíblia diz que o Senhor falou para Ananias, olha, Ananias, vai agora numa rua por nome chamada direita, na casa de um homem por nome de Judas, porque Saulo está ali orando, e ele teve uma visão que veio um homem por nome de Ananias, impôs a mão sobre ele, e ele tornou a enxergar. E a Bíblia diz para nós que Ananias ouviu a instrução do Espírito Santo, e foi ali, chegou naquela casa, bateu, entrou, e quando entrou, Saulo já estava ali, 3 dias sem comer e sem beber. E a Bíblia diz para nós que quando Ananias chegou ali, a palavra agora já não foi mais de acusação, não foi de dizer que ele não merece, Senhor, este não merece, tem feito males aos teus servos, não. Mas veja a palavra que Ananias lançou, ele disse, irmão Saulo, é isso, irmão, que nós temos que falar com as pessoas quando aceitam Jesus, não importa se é novo convertido, a partir daquele momento é irmão e irmã. Ele disse, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no meio do caminho quando tu vinha para cá, ele falou comigo e pediu que eu viesse impor as mãos sobre você para que você venha enxergar. E colocando as mãos nele, disse, seja cheio do Espírito Santo. E naquele momento, irmão, ele lavou ali, irmãos, os seus pecados, foi batizado também, irmãos. E passou alguns dias ali com os discípulos. Para quê? Para primeiro sentar, aprender, para depois aplicar a palavra de Deus. Porque em nossos dias tem muita gente querendo ser pastor, tem muitos querendo ser pregador, mas nunca sentaram para ouvir a palavra de Deus, nunca sentaram para aprender, irmãos. Está cheio deles pela aí na internet. A Bíblia diz para nós que ele passou alguns dias com os anciões, com aqueles mais experientes, na cidade de Damasco. E quando ele se viu ali preparado, irmãos, ele começou a pregar dentro da cidade de Damasco. A Bíblia diz que quanto mais ele pregava, mais ele confundia os judeus que ali estavam. Entenda, a Bíblia diz para nós que ele confundia. E a Bíblia diz para nós que começaram a formar, foi conselho, para matar o apóstolo Paulo dentro da cidade de Damasco. Eu já quero trazer algo, irmãos, para os nossos dias, o que tem acontecido, irmão, nas igrejas, a perseguição, meus irmãos, nos dias de hoje,
ela não tem vindo de fora para dentro, mas ela tem vindo de dentro para fora. Por quê? Porque quando Deus ele levanta, irmão, um dos seus pequeninos, levanta rápido, muitos se levantam para tentar, irmão, parar o ministério, irmão, do servo de Deus e da serva de Deus. Só tem poucos anos de ministério, quando Deus quer levantar, está levantado e acabou. Muitos começaram a indagar ali ao apóstolo Paulo, não acreditando que ele seria, perdão, que ele não seria servo de Deus, irmãos. Da mesma forma, em nossos dias, infelizmente, as igrejas está faltando, irmãos, o amor. A igreja dos nossos dias está faltando o amor, irmãos. Está tão difícil, meus irmãos. O povo não tem mais amor. Quando Deus levanta um irmão, em vez de abraçar, irmão, vai que Deus é contigo. Mas quer matar, irmão. Quer acabar com o profeta. Quer acabar com o ministério do homem e da mulher de Deus. Talvez eu esteja falando com você, que já tentaram parar o teu ministério, já te caluniaram, já disseram para ti que esta profecia não é de Deus, tu está sendo usado, não é por Deus. Ei, não abaixa a tua cabeça não, continua, vai, prega, fala do amor de Deus, profetiza mesmo, deixa Deus te usar, seja um canal de bênção nas mãos de Deus a partir de hoje. Não se preocupa com as pedradas, mas faz como Neemias, pega essas pedras e levanta este muro, soldado de Cristo, porque uma árvore que dá fruto, ela sempre é apedrejada. A Bíblia diz para nós que formaram conselho para matar o apóstolo Paulo, mas a Bíblia vem dizer, irmãos, para nós, que chegou ao conselho do apóstolo Paulo, que estavam tramando contra a vida dele. Por isso é preciso nós termos uma vida de oração, de consagração, irmão. Porque quem tem vida de oração, irmão, o inferno pode se levantar, a perseguição pode se levantar, mas quem tem vida de oração, Deus revela o oculto, Deus revela o escondido, irmão, Deus revela a perseguição que está por vir. Então a Bíblia diz para nós que ali os irmãos desceram o apóstolo Paulo ali no cesto, e ali ele foi para Jerusalém. Acredito eu que ele pensou que poderia ser bem recebido em Jerusalém. Por quê? Porque ele estava os maiorais dos apóstolos, irmãos. Mas a Bíblia diz para nós que quando ele chega pregando a palavra de Deus com muita ousadia naquele lugar, irmãos, muitos ali começaram, irmão, foi a ficar com medo dele, não acreditando que ele seria discípulo, acreditando que ele estava ali, meus irmãos, era fingindo, era sendo um falso crente, mas ele estava sendo verdadeiro naquele momento, irmãos. E a Bíblia vem dizer para nós, irmãos, enquanto muitos dos anciãos, dos maiorais, estavam ali, irmão, duvidando da crença, da conversão do apóstolo Paulo, a Bíblia vem dizer para nós que havia um homem ali, por nome de Barnabé. Barnabé, ele estava observando o apóstolo Paulo desde quando ele começou a pregar ali dentro da cidade de Damasco. E a Bíblia diz para nós, irmãos, que ali Barnabé interviu em favor dele. Entenda, meus irmãos, que Deus, ele sempre vai levantar um Barnabé, irmãos, para andar ombro a ombro contigo, irmãos. Porque são poucos, irmãos, em quem querem andar conosco, são em poucos que nós podemos acreditar. Barnabé não olhou, irmão, como muito dos anciãos, dos apóstolos. Barnabé não olhou para o passado pregresso do apóstolo Paulo, mas olhou para o Paulo convertido. Não olhou para aquele Paulo transgressor, aquele malfeitor, assassino. Não, mas ele olhou para um Paulo convertido, um Paulo perdoado pelo Deus Todo-Poderoso e levantado para pregar a palavra de Deus. Porque o alvo do diabo é esse, irmão, é usar pessoas para tentar, irmão, fazer você lembrar do teu passado pregresso. Mas ali havia este homem, irmão, e abraçou a chamada do apóstolo Paulo e falou para os irmãos, perdão, irmão, e falou para os irmãos que ele estava pregando a palavra de Deus veridicamente e viu a forma como ele pregou
ali em Damasco, e como o Senhor apareceu para ele ali rumo a Damasco. A Bíblia diz para nós que a partir daquele momento, os discípulos se deram naquele momento por satisfeito. Agora deram liberdade para ele. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele entrava e ele saía, ou seja, ele tinha liberdade para pregar a palavra de Deus. Mas entenda, irmãos, que não é fácil. Aonde eu for, aonde você for levar a palavra de Deus, sempre o inimigo vai se levantar. E ali não seria diferente como dentro da cidade de Damasco. Porque a Bíblia diz para nós, meus irmãos, que ele pregava com tanta ousadia e tanta sabedoria, irmão, do Espírito Santo, que ali os helenitas, irmãos gregos, pessoas que eram sábias, irmãos, eles não conseguiram resistir à pregação, à ousadia, irmão, como o apóstolo Paulo, ele pregava naquele momento. E a inveja foi tão grande, irmão, que o diabo semeou uma semente no coração deles ali. O diabo tem semeado semente no coração de homens que se diz homens de Deus, irmão, para tentar perseguir, para tentar parar o homem de Deus. Entenda, todo aquele que persegue o homem de Deus, que tenta parar o ministério dele, está a serviço de Satanás, irmãos. É o espírito maligno que está na vida dele, porque o perseguidor da igreja, quem sempre tenta barrar a igreja, é o próprio adversário, o inimigo do povo de Deus, mas ele é mais do que derrotado, porque nós vamos, irmão, marchar, nós vamos pregar, nós vamos falar de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz para nós, meus irmãos, que ali os helenitas formaram o conselho para tentar acabar com o ministério do homem de Deus naquele momento, mas chegou o conselho dos apóstolos ali, e pegaram ali o apóstolo Paulo, levaram ele ali, meus irmãos, para Cesareia, e deixaram ele na cidade de Tarso. E a Bíblia diz que quando ele ficou na cidade de Tarso, a Bíblia diz que ali, irmãos, a igreja do Senhor era edificada e se multiplicava por toda a Galileia, toda a Samaria e toda a Judeia. A igreja era edificada no conforto e no consolo do Espírito Santo. A Bíblia diz para nós que o mover do Espírito Santo foi tão grande naquelas cidades, irmãos, até mesmo de samaritano, cidade de gentios, irmãos, porque muitos daqueles judeus não receberam a palavra de Deus. Seria o cumprimento da palavra de Deus, que a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o recebeu é chamado e constituído como filho do Deus Altíssimo, com e herdeiros da promessa de Cristo Jesus. A Bíblia diz para nós que houve uma edificação, houve um grande mover naquele momento, mas durante este período em que o apóstolo Paulo, ele estava, irmãos, ali naquela cidade, Samaria, Galileia, da Judeia, agora Barnabé, ele é enviado ali para a cidade de Antioquia, porque a Bíblia diz para nós em Atos dos Apóstolos 11, versos 25, ele soube que ali a palavra do Senhor foi bem recebida e começou a se aglomerar muitas pessoas, ao ponto de haver a necessidade de mais homens de Deus para poder ajudar aquela obra. Então, de quem foi que Barnabé? Ele lembrou naquele momento, irmãos, ele lembrou de um jovem por nome de Paulo, um jovem ousado, um jovem cheio do Espírito Santo, um jovem que não tinha medo, irmão, um jovem que não sabia dizer não para a obra de Deus, mas um jovem que não olhava para a distância, porque nos nossos dias, irmãos, muitos irmãos olham para a distância. É tanta dificuldade, irmão, para pregar a palavra de Deus, é tanta dificuldade para fazer a obra, irmãos, bota muita desculpa, mas ele não, ele disse sim, porque a Bíblia diz para nós que agora Barnabé, ele vai ali para a cidade da Galileia, ali pelas margens também de Samaria e da Judeia, e pega ali o apóstolo Paulo, leva para Antioquia. Veja o que vai acontecer agora em Antioquia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A Bíblia diz para nós que seria formado uma reunião naquele momento, e naquela reunião havia aquelas pessoas que em Jerusalém, os principais, os anciãos, os apóstolos também, aqueles que duvidaram,
da chamada do homem de Deus. Havia um concílio, uma reunião naquele momento, mas também naquela reunião havia alguém muito especial. Esta pessoa é chamado o Paracleto, o Espírito Santo da verdade, porque a Bíblia diz para nós que havia ali em Antioquia, havia profetas, havia doutores, havia Barnabé, Simeão, Nígio, Lúcio de Cirene, Manarém e Coraço de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E a Bíblia diz que orando eles e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra ao qual os tenho chamado. Entenda que naquele momento, aqueles que duvidaram do chamado do homem de Deus agora, ouviram a confirmação do Espírito Santo de Deus. Agora, aqueles em que um dia duvidaram da chamada do homem de Deus, agora tiveram que intervir, tiveram que orar por eles. Por isso, irmãos, que há uma necessidade da igreja dos dias atuais, irmãos. A igreja não tem mais ouvido a voz do Espírito Santo, porque para nós ouvir, nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que ler Bíblia, nós temos que separar, nós temos que vigiar, irmão, para quando, irmão, nós tivermos uma reunião espiritual, o Espírito Santo, ele vem nos dar instrução, irmão, para nós ter êxito na missão, para que nós não venhamos sair sem instrução. A Bíblia diz que começaram a interceder, porque eles, orando e jejuando, impondo a mão sobre eles, o despediram. E a partir daquele momento, aqueles homens de Deus, eles foram enviados para poder fazer a missão de Deus. Pessoas que foram designadas pelo Espírito Santo. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você também foi designado pelo Espírito Santo. Você foi chamado pelo Senhor para fazer a obra de Deus. Então, deixa Deus te usar na face dessa terra. Seja um canal de bênção no nome de Deus. Não se preocupe com as perseguições. Não se preocupe com as calúnias. Mas seja um canal de bênção na mão do Senhor. Ora, pode orar, intercede, que Deus ele vai curar, que Deus vai libertar. Porque os sinais, a Bíblia diz que seguirão aqueles que creem no Senhor. E nós estamos, irmão, pregando, não é o pau, não a pedra, nós estamos pregando é Jesus Cristo de Nazaré, o ressurreto, o único irmão, morto, ressuscitado, irmão, entre os vivos até hoje, e permanece para todo sempre, está coberto de honras e de glória, meus irmãos. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe meus irmãos, a paz do Senhor, para o meu irmão Manuel, a de Boqueirão do Piauí. Deus abençoe, meu amado. Você está na live aí, Deus abençoe. Abençoe os irmãos também, que estão aí na live, que participaram. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Boa noite a todos. Que esta palavra, ela fique guardada no vosso coração. Deus abençoe, irmão Manuel, Pai do Senhor, e os meus irmãos de Boqueirão do Piauí. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Estarei encerrando. Aqui que vos despede, o seu irmão Cristo, evangelista Renato. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.